A Ananda Apple não tá na rua, veio pro estúdio para falar de uma árvore enorme que mal cabe em São Paulo e causa um monte de transtorno, Ananda. Pois é, Sabina, a gente está falando da falsa seringueira ou ficus elástica. Essa árvore começou a ser plantada em São Paulo a partir dos anos 50, quando se instalou aqui a companhia City, que era uma companhia londrina, que veio planejar e montar os bairros da região oeste, ali na Lapa, City Lapa, como se chama, ruas largas, arborizadas. Foi um arquiteto inglês que fez essa implantação usando grandes árvores e usou uma da Índia, que é o caso, a falsa seringueira, só que lá as ruas são largas. Acabaram que tiraram mudas dessas árvores e começaram a colocar os próprios moradores em outras partes da cidade, onde ela absolutamente não cabe. Porque ela é gigantesca, ela tem proporções de catedrais, assim, de praça inteira, de 30, 40 metros de diâmetro. E como é que a gente tem espaço para isso em São Paulo? Só que agora, Sabina, ela está voltando à moda, porque o mundo inteiro começa a produzir outras cores, outras formas dessa árvore, de fato muito linda, mas linda na Índia, no habitat natural dela, onde ela tem espaço. E em São Paulo, onde não cabe nem uma árvore comum, que já enchem de cimento, sim, aí é complicado. Vamos ver como é que a gente tem que prestar atenção nisso e as consequências do plantio desse tipo de árvore. Uma figueira gigantesca que mal cabe na cidade de São Paulo. Cada vez mais concretada e impermeabilizada pelo asfalto que alarga e diminui áreas verdes. É a ficus elástica, popularmente conhecida como falsa seringueira. Esta figueira de folhas largas e firmes, que dá pequenos frutos, foi muito plantada pelos moradores da cidade nos anos 60, quando havia mais espaços livres e poucos conheciam o tamanho desta árvore adulta. Hoje, elas são gigantes de mais de 20, 30 metros de diâmetro e de altura, que sempre chegam na fiação aérea. Se estão na calçada, ocupam quase toda. Às vezes, fica só um vão para o pedestre passar. Ao longo do canteiro central, no Jabaquara, Zona Sul, elas tomaram todo o espaço e invadem o asfalto, porque as raízes são superficiais para compensar a falta de profundidade. Uma estratégia para equilibrar a copa. Ela é mestra em resiliência. Os caminhões arrancam pedaços, ela cicatriza. E se for podada, a falsa seringueira lança novos galhos. Na região da Paulista, esta foi cortada dezenas de vezes, mas acabou envolvendo um poste de iluminação e praticamente sumiu com ele. Mas como a ficus elástica fica tão grande? A natureza tem uma estratégia sensacional para ajudar a árvore a suportar tanto peso numa área tão ampla. Ela faz os galhos produzirem centenas de raízes aéreas que, quando encostam no solo, começam a engrossar e se transformam em troncos auxiliares, que ajudam a equilibrar a copa e a distribuir o peso. É uma estrutura tão complexa embaixo da árvore que nem se consegue mais achar o tronco original. E as raízes de baixo não só se espalham, elas escalam muros, engrossam também na horizontal e vão engolindo e deformando grades de ferro. Na Avenida 9 de Julho, a ficus elástica virou uma aberração após as podas da prefeitura. A árvore ameaçava os carros e o comércio embaixo dela. Hoje, é um impressionante paredão de troncos e raízes que se multiplicaram. Nestas fotos de 1984, se vê a mesma figueira jovem e já mais alta que o comércio sombreado por ela. A frutaria existe até hoje e sofre prejuízos no telhado cada vez que cai um galho seco. O dono, seu João, pede há anos a remoção para a prefeitura, não só pelo telhado, mas pelos acidentes de carro que passam junto das raízes.
Elas avançam no asfalto mesmo depois de podadas. De repente, ele leva alguma fechadinha, aí ele se distrai e já está em cima da árvore. E muito motoqueiro também já se acidentou aí. Quando ela era menor, o senhor tinha ideia que ela ia ficar desse tamanho? Não, nunca. Ela virou um monstro na beira da avenida. O monstro acaba sendo podado porque a remoção é trabalhosa e carésima. Na Vila Mariana, Zona Sul, a seringueira gigante só começou a ser cortada porque uma construtora pagou a limpeza do terreno para fazer um prédio. 1 mês de trabalho e toras suficientes para lotar mais de 20 caminhões. O custo para remover esta espécie varia de 120 mil a mais de 200 mil reais, conforme o terreno e o tamanho da falsa seringueira. Mas, às vezes, ela consegue sobreviver com dignidade. Um dos raros lugares de São Paulo em que a ficus elástica vive em paz é a Praça do Cedro do Líbano, nos Jardins. A copa se agiganta pela praça inteira e pode ser vista com toda a sua beleza, sem podas deformantes e equilibrada sobre dezenas de troncos. O nosso cinegrafista quase some diante do tamanho dela. Estas ficus elásticas já cresceram. Agora é preciso muita atenção com as próximas. Nos últimos anos, os produtores de Olambra e do mundo todo começaram a cultivar novas variedades desta espécie, como a burgundi, com folhas verdes embaixo e acobreadas em cima, a ficus elástica Tineke, verde claro com bordas creme, e a rubi, que mistura verde e tons de rosa na mesma folha. Nas lojas, elas são objeto de desejo de paisagistas, decoradores e de quem quer enfeitar a casa e o jardim. Quando são bem cheias devido às podas, chegam a custar mais de 8 mil reais. Mais novas dessa altura saem por 1.300. Mas os vasos pequenos custam menos de 50 e popularizam a planta. Foi um desses que o Márcio levou para casa há 1 ano e meio e agora já passou de 2 metros. Eu vim aqui agora escolher um outro vaso porque a gente tem que mudar o vaso dela para ela continuar crescendo. E quando ela crescer mais ainda e não couber nos vasos? Levar para algum terreno, alguma fazenda de algum amigo e fazer uma doação. O enredo não muda. As raízes começam a sair do vaso, não cabem mais em casa e a planta pode acabar na calçada ou num canteiro com todas as consequências. Comprar esse tipo de exótica, portanto, requer enorme responsabilidade, porque a raiz, que no início é um fiozinho, vai engrossando, se espalhando, virando troncos, até ficar do tamanho de um prédio. Uma vida difícil numa São Paulo sem espaço nem estrutura para esse tipo de vegetação estrangeira. Super preocupante. Você tá boquiaberta, né? O que nós vamos fazer? Pois é, ela é linda, é legítimo que uma pessoa goste, queira ter em casa, mas vai chegar um momento em que não vai mais caber no vaso. Aí você precisa ter consciência, poda até onde der, se não couber na sua casa, não joga na rua, não planta em qualquer lugar. Não lega esse problema para os outros. Se você não consegue resolver, depois que chegou no limite da sua casa, eu teria que te dizer o seguinte, que nós vamos pica e coloca fora, descarta. Se jogar num terreno, ela enraiza. E se ela enraizar num lugar que não é suficiente para ela, você já viu todos os problemas que pode acarretar. Todo mundo tem o direito de ter uma planta que acha bonita em casa, mas com responsabilidade. Não vale, depois que não cabe mais, passar o problema para os outros, para o poder público. Você vê o preço que é para tirar isso e o quanto ela quebra do entorno. Se não tem espaço para ela na rua, não planta. Pica e joga fora.
para que ela não enraize. Tenha lá o seu momento de prazer em casa, mas depois não transfere esse problema para as gerações seguintes, que você viu o tamanho que ela fica e o que ela provoca num centro urbano que não tem capacidade para uma árvore desse tamanho, né, Sabina? Eu sempre